alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos continuar estudando um pouco sobre o povo hebreu. Vamos lá? Quanto à religião, né? Judaísmo é o nome da religião dos hebreus, que foi o primeiro povo a crer no único Deus, né? Yahvé, que é o Criador do universo. O livro que conta a trajetória do povo hebreu é chamado de Torá, corresponde a uma parte da Bíblia, né, que é o Pentateuco, né, que compõe junto com outros livros aí do Antigo Testamento. A Torá é lida até hoje nas sinagogas, local de culto do judaísmo, onde é guardada cuidadosamente dentro de uma arca. O líder religioso dos judeus chama-se Rabino, né? Um símbolo importante do judaísmo é a estrela de Davi. Essa estrela de 6 pontas, né, desenhada aí nos escudos do guerreiro do rei Davi e que, né, estampa hoje a bandeira de Israel. Uma das festas religiosas mais tradicionais do calendário judaico é o Pesach, né, que representa a passagem, né, o nome hebraico para Páscoa. Nela se comemora a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio, liderados por Moisés. A gente tem aí, né, esse candelabro que é um símbolo, né, um importante símbolo religioso dos judeus, principalmente usado aí nesse Pesach, né, nessa comemoração da Páscoa judaica. O governo, né, do povo hebreu passou por 3 períodos, né, o dos patriarcas, né, seguidamente pelos juízes e o dos reis. Os patriarcas, né, a gente tem aí Abraão, Isaac e Jacó, né, como sendo os principais, né. Os juízes a gente destaca o Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel, e os reis Saul, Davi e Salomão, né, os mais importantes. Após a morte do rei Salomão e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina ela foi dividida em 2 reinos, né, formado por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios, pelos babilônicos, né, respectivamente. Data dessa altura, né, o cativeiro da Babilônia, né? Séculos depois, né, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se, né, nesse movimento que ficou conhecido como a diáspora judaica. A herança cultural dos hebreus para a sociedade ocidental, de uma forma geral. Visto que o cristianismo tem origem na religião judaica, a civilização hebraica influenciou largamente a civilização contemporânea. Haja visto que nós, né, somos a civilização ocidental judaica cristã. Os hebreus constituíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos. Dele, né, sobra apenas um muro, que atualmente é conhecido como o Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade. Então, quando a gente fala dos nossos costumes, né, a herança hebraica está ligada intrinsecamente ali, bem intimamente com a construção dessa nossa sociedade ocidental. Como eu falei para vocês, a sociedade do Oriente, né, a civilização ocidental é chamada, né, de civilização judaica cristã. Nós carregamos essa origem, né, essa questão do monoteísmo, né, que foi se adotando no Ocidente, a cristandade, que foi vista, né, como civilizatória. Quando a gente fala dos hebreus, a gente sempre observa que a Bíblia, né, os primeiros livros da Bíblia servem ali como uma narrativa. Também são chamados de mitos fundadores, mas afinal de contas, a Bíblia é uma fonte histórica, né? Os hebreus, né, eram um povo da antiguidade, né, de caráter seminômade, que se estabeleceu ali na região de Canaã, formando lá, né, um reino para si, né? Grande parte da trajetória desse povo pode ser encontrada nos textos bíblicos lá do Antigo Testamento. E isso nos remete à questão se a Bíblia pode ou não ser considerada um documento histórico. A resposta para esse questionamento é sim. A Bíblia é uma fonte histórica. No entanto, né, isso não significa dizer que tudo que consta nesse livro religioso é automaticamente encarado como verdade histórica, né, pelos historiadores. Existe todo um trabalho, né, realizado por eles para se chegar a uma conclusão do que é verdade histórica e o que é uma narrativa mitificada. Quando a gente fala dos povos da antiguidade, é comum entre eles que haja um mito fundador, ou seja, uma história, né, que conta a origem do seu povo. E geralmente essa história
ela tem um elemento mítico, né, um elemento divino, né, uma criação que vem de uma outra forma, né, que não seja racional, ela é encarada, né, como uma narrativa mítica. E isso é comum, né, basicamente em todos os povos da humanidade, tem aí seus mitos fundadores. Em relação à questão da historicidade, né, da veracidade dos fatos, a gente considera, né, a Bíblia como uma fonte histórica, né, levando em consideração esse mito fundador, né, essa narrativa mítica, mas também alguns acontecimentos que acabaram, né, sendo comprovados por algumas escavações arqueológicas, né, algumas descobertas na região. É importante lembrar também, né, que a Bíblia não é uma fonte única de história, referente à história hebraica. Existem outras fontes, né, principalmente oriundas de trabalho arqueológico. De toda forma, né, a opinião vigente é: a Bíblia serve como fonte histórica e possui passagens que abordam eventos históricos. Mas muitos desses eventos são mitificados, né? Por isso, a abordagem e a utilização dos textos bíblicos para estudo da história devem ser realizadas com certa cautela, né? Existe todo um método, né, historiográfico para você contar a história, né, de um povo, a história de um acontecimento, a história de uma nação. A história, ela está sempre ali aliada com as suas ciências, né, as ciências auxiliares, né, a antropologia, arqueologia, paleontologia. Então, quando a gente fala desse uso de fonte histórica, né, claro que depois ali da fundação da escola de análise, né, ficou mais subjetivo, né? A gente acaba utilizando fontes um pouco mais culturais, né, inclusive que passam a visão daquele povo, né, daquela determinada época, através dos olhos de quem está vendo. Mas é preciso ter muito cuidado com esse uso. Em relação à divisão da sociedade hebraica, a gente tem aí, né, bem na base da pirâmide, os camponeses e os servos, né, que são os que trabalham. A gente tem a nobreza, né, que são os que guerreiam, né, os guerreiros, e o clero, né, são os que oram. Então a gente observa nessa pirâmide, né, que existe um certo equilíbrio, né? A diferença social não é tão gritante como em outras sociedades. A herança cristã, né? A maioria, né, a história dos hebreus, né, a gente pode observar a sua importância quando nos voltamos para esse tema da religião. Os povos hebreus, né, eles deixaram um legado religioso para a sociedade do Ocidente. No Ocidente, a crença predominante hoje é o cristianismo, né? A religião fundada por antigos judeus, né, povos de origem hebraica, onde seus cultos giram em torno, né, da pessoa do Senhor Jesus. Então, o cristianismo é uma dissidência do judaísmo, né? Esse culto, né, cristão, né, que afirma, né, que Jesus é o salvador da humanidade pecadora, levando a restaurar um relacionamento há muito rompido com Deus, né, o criador do mundo e tudo que nele há, né, por conta do pecado cometido por Adão e o primeiro homem criado. Lá no século XVII, quando a gente estuda a Reforma Protestante, o Lutero ele define essa questão aí do cristianismo, né, da salvação, né? Ele diz assim, a salvação somente pela fé, né? E a justificação do seu pecado pela aceitação de Jesus como seu Salvador, né? A gente tem aí depois o cristianismo decide, né? Até um determinado período a fé cristã era a Igreja Católica, né? A Igreja cristã era a Igreja Católica, e depois na Reforma Protestante, né, iniciado lá por Martinho Lutero, a gente tem uma divisão, né, desse cristianismo ocidental entre católicos e protestantes. É importante destacar também que a maior herança trazida para o Ocidente é a questão do monoteísmo, porque o antigo Império Romano, né, as tribos ali, né, as civilizações romanas, gregas, vocês percebem que elas eram todas, cultuavam muito Deus, né? Existia o Deus da guerra, o Deus da colheita, a deusa da família, né? E eram todos pagãos, né? A, a questão da cristianização do Ocidente, né?
a expansão da fé cristã, ela vem justamente como um elemento que unifica o Ocidente, né? A partir de um determinado momento da história, todo o Ocidente era cristão e acaba ficando tudo muito mais solidificado. Vamos estudar, né? Vamos exercitar um pouco do que nós estudamos na aula de hoje. Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito dela, podemos afirmar corretamente que, letra A importância da história da civilização hebraica se expressa especialmente através da formação de um Estado centralizado. Letra B. A civilização hebraica apresenta traços específicos que decorrem do seu distanciamento frente às demais culturas do Oriente Próximo. Letra C. A importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. Letra D. Os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende vários outros livros, dentre os quais está o Gênesis, que trata da criação. E letra E. A antecedência da civilização hebraica, a sumeriana, explica a presença de mitos semelhantes nas duas culturas. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta correta. A resposta correta é a letra C, né? A importância do estudo dos hebreus se justifica justamente pelo monoteísmo ético, né? Surge aí a ética cristã, né? Que desenvolve entre elas, né? Constituindo o ponto de partida para outras duas religiões, né? O cristianismo e o islamismo, né? Que são as duas outras grandes religiões monoteístas. Vamos lá, mais uma questão. Quanto aos hebreus, é correta a afirmação que, letra A, foram o primeiro povo a elaborar uma religião monoteísta. Letra B, sua religião sempre foi politeísta. Letra C, durante toda a sua história tiveram uma religião monoteísta. Letra D, foram um dos únicos povos da chamada Antiguidade Oriental que, durante a maior parte da sua história, teve uma religião monoteísta. Ou letra E, adotaram facilmente a religião politeísta dos romanos. Pensando aí na resposta correta. A resposta correta, né, é a letra D, né? Foram um dos únicos povos da chamada Antiguidade Oriental que, durante a maior parte da sua história, teve uma religião monoteísta. Então, quando a gente fala dos judeus, né, quando a gente fala dos hebreus, a gente fala desse ancestral comum, né, que é onde o Ocidente cristão pegou ali, né, as suas bases, né, para o monoteísmo, né, para a formação da sua religião. É importante dizer, né, que hoje os hebreus, né, estão lá, né, em Israel, o Estado constituído depois, né, da Segunda Guerra Mundial e o holocausto sofrido por esse povo, né. Antes disso, a gente estudou na aula de hoje, né, que eles foram expulsos dessa região, né, que foi a chamada diáspora judaica, e só voltaram, né, para sua terra em 1948, após a criação do Estado de Israel. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.